A gente cresce esperando por um grande acontecimento. Quando crianças nos perguntam o que é que você vai ser quando você crescer? Como se já não fôssemos alguém. E a gente pensa sobre isso como se nós sempre tivéssemos que chegar em algum lugar, né? É sempre como se a gente esperasse alguma coisa extraordinária acontecer. Mas será que a nossa vida já não está acontecendo aqui, no ordinário? E qual é a beleza disso? Como a gente consegue enxergar a beleza na nossa vida comum? Ensinamos as nossas crianças desde muito novas a esperarem por grandes coisas. Mas e se ensinássemos elas a ver a beleza naquilo que vivemos, no dia a dia? Na verdade, não precisaríamos nem ensiná-las. E se fôssemos como elas, que enxergam naturalmente a beleza das coisas? Sim. E esse é o tema do nosso podcast, a beleza do ordinário. Como ter alegria e viver uma vida comum, quando nada extraordinário acontece. E eu queria ouvir vocês, minhas amigas. O que é que significa para você viver uma vida comum? Eita, como é profundo. Você vira o silêncio, né, gente? Meu Deus. Eu tô me tremendo aqui. É tão comum que a gente fica tremendo. Mas eu acho que quanto mais a gente olha para a nossa vida e vê valor no que a gente está vivendo, né, no nosso dia a dia, naquilo que a gente conquistou, no café que se toma toda manhã, no trabalho que se tem, né, na família que se construiu, a gente passa a tentar, né, mesmo que para mim é muito difícil tentar viver longe do extraordinário. Eu sou muito idealizadora, né? Vocês sabem. Então, para mim, tudo é um ideal. É a Itália, é a Disney, é a África. Gabi, a sonhadora. Isso. Então, é difícil para mim viver longe assim desse extraordinário. Mas tem sido um caminho muito libertador voltar para o dia a dia, voltar para a valorização do meu trabalho, das pessoas que me rodeiam, das minhas amigas, do meu pai, né? Uhum. E aí, eu, no caso, perdi, né, minha mãe ano passado, e olhar para minha família, para minha casa, e olhar para o que nós construímos como família no dia a dia, e como era o nosso dia a dia simples, e ver tanto valor nisso, faz com que a gente volte pro pé no chão e saia dessa vida de frustração, de buscar o extraordinário o tempo todo. Uhum. E valorizar o que a gente tem ali na nossa mão, né? Eu acho, Duda, que a gente tem... Às vezes eu posso estar errada, mas assim, dois tipos de pessoas. Uma pessoa que chegou lá, que consegue ver a beleza no ordinário. Você. Aí toda vida que eu penso sobre isso, eu lembro de você. É um tema muito sua cara. E tem muitas pessoas que não estão nem aí. Mas existem pessoas que estão fazendo uma busca, né? Aí eu acho que eu me encaixo muito nisso. Uhum. Então, assim, para mim é desafiador, às vezes, não pensar em coisas extraordinárias, porque a gente foi criada, a gente tem uma bagagem disso. E como a gente tem algumas expectativas de coisas que a gente quer que ainda aconteçam na vida, então a gente acaba esperando grandes coisas, né? Só que eu acho que durante o dia a dia, e pensando mais sobre isso, esse ano tem um dia que me marcou muito. E aí, assim, claro que tem vários dias que você olha e diz assim, nossa, eu amo fazer isso. Nossa, eu amo fazer... Sábado, por exemplo, eu amo um sábado, coisa de doido. À noite pra academia. Nunca pensei que seria essa pessoa, mas eu amo academia vazia, tá lá, amo. Mas aconteceu um determinado fato esse ano que me marcou muito. Que foi o seguinte, eu tava muito mal. Foi um dia muito desafiador. E eu tava muito mal mesmo, assim, eu tava vindo de uma crise de insônia muito pesada e tal. Meu irmão tava de folga. E ele disse assim, tu vai pra onde? Aí eu disse assim, eu vou na lavanderia. Fica aquelas lavanderias que você paga, bota a roupa e tudo mais. Ele vai na lavanderia, depois eu vou contigo. Gente, eu já falei isso pra ele. O fato dele ter ido na lavanderia comigo mudou o meu dia. E assim... eu me senti acolhida de tudo que eu tava passando de uma forma que eu não sei explicar. É o ordinário. Uhum. E aí, na hora, eu falei assim, Deus, muito obrigada pela vida do meu irmão. E por poder estar passando tudo que eu tô passando
perto dele, e ele poder estar me ajudando. Então, às vezes, a gente olha também o ordinário de uma forma muito positiva, né? Sim. Só na parte boa. Então, esse ano foi um ano extremamente desafiador para mim, mas ter a minha família perto, me cuidando de formas mínimas e pequenas. Às vezes, as minhas sobrinhas iam lá em casa e assim, você tá bem, tia? Como é que você tá? Então, isso também é muito, muito belo de se ver, né? Sim. E aí a gente vê o cuidado de Deus nesses pequenos detalhes. É entender que a vida comum, ela tem dias bons, mas também tem dias ruins, Sim, Sem né? dúvida. Que enxergar a beleza disso não quer dizer você viver, sei lá, no mundo das princesas, onde não existe problema, onde não existe dificuldade, onde não existe desafio. Mas é de enxergar que nos dias difíceis, é como essa atitude que o teu irmão fez contigo, né? Simplesmente disse, eu vou com você pra lavanderia. E isso, você enxergou beleza, né? Então, pra você, você pode dizer, tipo, eu acho que eu ainda não cheguei lá. Mas você tá nesse caminho, né? De perceber essas coisas, né? Enquanto vocês falavam, eu lembrei também de um dos temas de retiro que a gente fez, que foi Muito o crente, Vivendo... gente. Muito. A mais. Gente, meu Deus. É porque pra mim, assim, na verdade, o que traz a beleza do ordinário é você Cristo. ter uma noção do propósito extraordinário Perfeito. que pode ter na vida comum, né? Sim. Então, assim, eu lembrei do retiro que a gente fez com o tema Vivendo para a Eternidade. Porque quando você tem essa dimensão, que tudo que você faz na sua vida, ela tem um propósito para a eternidade, de alguma forma, ainda que indiretamente, isso dá beleza às coisas, traz significado, né? Então, assim, por exemplo, para mim foi muito... se tornou muito mais fácil para mim de ver beleza no ordinário depois que eu fui mãe. Mas, na verdade, é em tudo na vida, né? É quando você limpa a casa, é quando você vai pra academia no sábado à noite, porque se você se cuida e cuida do seu corpo pensando em honrar a Deus, isso traz outro significado. Para algumas pessoas, ir pra academia sábado à noite pode ser pura vaidade. Mas Sim. se você faz aquilo para se cuidar, porque é o momento que dá, é o tempo mais oportuno, isso tem um significado, um propósito eterno. E não necessariamente toda mãe cuidando dos seus filhos vai ter um propósito eterno também, né? Sim. Infelizmente. Então, assim, na verdade, acho que a visão seria essa. Para mim, o meu desafio é... Cuidando das minhas filhas, para mim é fácil ver propósito eterno. Mas naquilo que às vezes é mais difícil, é isso que eu preciso tentar focar, sabe? Por que eu faço isso? É trazer um porquê, um significado, um propósito e jogar isso na eternidade. E se realmente eu não conseguir jogar, é porque talvez não seja bom, né? E entender que Deus não está alheio, né? Porque eu acho que essa é a nossa grande dificuldade. Eu acho que, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né? De que a gente vive buscando alguma coisa, buscando conquistar alguma coisa, ter bens e fazer viagens e realizar sonhos. Como se Deus ele fosse alguém alheio aos nossos sonhos, né? Como se ele fosse só um ritual que a gente tem que cumprir, como a gente conversava mais cedo no café da manhã, que a gente vai para a igreja como se fosse simplesmente um compromisso, mas quando a gente traz essa perspectiva que a Fiamma disse, né, de enxergar que tudo que nós fazemos foi feito, foi planejado, existe um criador que está e permanece no controle de todas as coisas, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando os dias são difíceis. Eu acho que faz a gente enxergar por essa perspectiva correta, né? De entender e de poder e de aprender a ver beleza nessas coisas simples e comuns e ordinárias, né? Eu acho que nesse ponto do ordinário, só que mais difere de todo mundo, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade em viver o presente. Eu sempre fui uma pessoa que não me importava muito com o que tinha passado, não me importava muito com o que ia acontecer. Eu sempre tive muita facilidade de viver o dia de hoje. Às vezes dava até raiva. Então, pra mim, como eu sempre estou muito focada no aqui e agora, pra mim é muito mais fácil ver beleza nas coisas, porque é no que eu estou pensando, é no que eu estou preocupada, é onde a minha atenção está. É mais fácil eu ver tanto as dificuldades, também, mas também a beleza, a riqueza daquele momento específico, por menor que ele seja. Às vezes até falo que parece que eu sou um robozinho, porque eu vivo tanto o presente que muitas vezes eu consigo me dissociar das emoções futuras e passadas. E uma coisa que eu via muito
na minha vida, quando a gente se conheceu, era isso. É que eu não estava preocupada se a gente ia ser amiga 15 anos depois. Mas naquele momento eu queria viver aquilo. Uhum. E muitas vezes, quando vocês estavam muito naquele foco, como é que vai ser? E criando expectativa com as coisas que a gente planejava e tal. Eu estava sempre preocupada com aquele momento do planejamento. Uhum. Se ele ia dar certo, se ele ia dar errado. Eu estava feliz que a gente estava podendo Sonhar sobre aquilo. E eu acho que pra mim a beleza do ordinário está nisso, fazer o que é possível naquele momento e depois, em outro momento, desfrutar dos frutos daquilo. Uhum. Mas aí a beleza daquele outro momento. Sim, legal. Eu acho que isso também fala um pouquinho pra gente sobre controle, né? Eu acho que quando a gente tem essa expectativa, e aí aqui eu não tô dizendo que a gente não pode, não deve sonhar coisas extraordinárias. Isso. Eu acho importante, né, a gente deixar isso aqui, que a gente não tá aqui limitando os nossos sonhos ou desejos, ou aquilo que a gente almeja, não. A gente quer sim grandes coisas. Mas a gente também tem que lembrar que Deus é um dos mais interessados em realizar essas grandes coisas, né? Em os nossos sonhos passarem pelo Senhor e Ele fazer com que a gente conquiste, com que a gente tenha força para realizar, mas que a gente não tenha a visão nisso. Né? A nossa vida é isso, depende disso, a nossa expectativa tá nisso, o nosso sonho é esse. E que tem se uma isso vida não se realizar, a gente se frustra, a gente sofre, porque aquilo não foi do jeito que a gente queria. E aí, ou seja, nós estamos no controle e não o Senhor, né? Para vocês agora, né? Quais são as coisas mais maravilhosamente ordinárias que vocês fazem no dia a dia e que vocês gostariam de compartilhar com quem tá ouvindo a gente? Eu vou começar, tá? Mas eu vou começar. Eu acho que pra mim... eu já ia falar das crianças, gente. Não tem. Mãe sempre traz as crianças em pauta. Mas eu acho que as coisas mais lindas do meu ordinário é justamente poder cuidar dos meus filhos, né? Nos últimos anos, pessoas perto de mim têm sofrido muitos desgastes, assim, muitas perdas, né? Muitas coisas difíceis. Então, todos os dias, quando eu vou colocar a minha filha pra dormir, 3 vezes ao dia, porque ela ainda é um bebê, eu sempre entro no quarto e eu sempre oro agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada por poder colocar a minha filhinha para dormir. Muito obrigada pelo presente de poder niná-la, de poder passar aqui 10 minutos, 15 minutos e às vezes colocar no berço e ela acorda e eu pego de volta. Mas obrigada por esse privilégio, né? Eu sempre tenho tentado trazer esse olhar. Claro que às vezes a gente está com pressa e a gente quer que a criança durma logo, né? Mas todas as vezes, de verdade, eu entro no quarto dela e eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder colocar os meus filhos para dormir. Quando eu vou com meu filho mais velho, leio a Bíblia, leio uma historinha, faço uma oração, a gente sempre agradece por isso. Porque eu realmente vejo esse privilégio, né? É tão comum, é tão simples, é algo que às vezes a gente faz tão no automático, né? Que a gente tem que fazer ali tantas vezes ao dia. Mas que presente é, que privilégio né? Verdade. Essa é a minha beleza. E que beleza, né? Meus filhos são lindos, inclusive. Então, pra mim, tem muitas coisas. Agora, assim, eu pensando, podia ser isso, podia ser aquilo. Mas o que eu queria pontuar é almoçar com o meu irmão e a família dele. Então, eles almoçam todos os dias juntos. Normalmente, senta todo mundo, faz uma oração e come, a não ser que, tipo, meu irmão esteja atrasado para ir trabalhar e tudo mais, e tenha que comer antes. Mas é muito bom ter a família e fazer uma refeição juntos, assim. Eu não cresci com isso. Mas o meu irmão, ele quis colocar isso na família dele e tem me abençoado. Tem sido muito bom. E acho que pra ti, assim, vale ressaltar que tu passou um tempo fora, né? Sim. Em São Paulo. Sem ter acesso a isso. Sem ter acesso. Então, aí se torna ainda mais, assim, evidente. Dá mais valor, né, pra isso. E falando em família, eu também queria dizer isso, porque pra mim, hoje em dia, a minha rotina mudou um pouco, né? Assim, depois da parte da mamãe, a gente vai se readaptando e moramos todos numa mesma casa, mas separados em 2 compartimentos, e aí fica eu e meu pai. Então, toda manhã a gente tem aquele ritual de eu vou pra academia e quando eu volto, meu pai já tem arrumado almoço. Tudo bem, eu tenho 33 anos, mas meu pai arruma meu almoço. Ele faz questão de fazer Elevando o padrão, minha amiga. Isso, meu pai, ele tá... E aí ele arruma, já deixei isso aqui separado pro almoço, arruma o café e a gente tem um tempo de ouvir a rádio, de conversar e de debater. E também nesse momento de mesa, que é um momento que eu amo e acho muito importante, no trabalho, assim, quando a gente sai ali no momento do almoço, sempre tem uma turma que se reúne
reúne amigos queridos que a gente sempre sai, e aí tem a regra, a gente não vai falar de trabalho aqui, a gente só vai falar da nossa vida e partilhar, e a gente cresce tanto nessa 1 hora, e é tão simples, é tão ordinário, que quando falta alguém a gente fica, tá, poxa, vou cortar teu ponto, você não foi pro almoço e tal, é tão legal, tão leve, né? Massa. É isso. Legal. Fih. Acho que pra mim é muito óbvio também, né? Que acaba, assim, mais maravilhosamente ordinário são os momentos com as crianças. Pra mim é muito fácil ver propósito, inclusive nas coisas mais, assim, banais, tipo, trocar uma fralda, sair correndo atrás de menino pra chamar pra comer, dar banho, enfim. Mas, assim, acaba tendo momentos mais ainda especiais, né? Que atualmente eu consegui pensar aqui nesses minutos, as meninas orando antes das refeições, que agora oficialmente elas são as oradoras oficiais, assim, primeiro a Clara ora, depois a Alice ora antes de comer. Quase todas as refeições. Fazer o devocional com elas, porque é algo extremamente intencional, e os nossos momentos, assim, de qualidade mesmo, onde eu estou ali dedicada a estar com elas, né? Seja ir pra pracinha, ou quando às vezes eu vou imprimir desenho para elas colorirem, aí elas perguntam, mamãe, qual é o seu desenho? E aí eu imprimo o desenho delas, imprimo o meu desenho e a gente senta junto na mesa para pintar. E eu tenho esse prazer de poder pintar com elas. Então isso para mim é completamente maravilhoso, apesar de completamente ordinário. Pra mim, a coisa de mais beleza do ordinário é estar presente. Seja no trabalho, seja em casa sozinha com os meus gatos, seja na igreja. Para mim, quando eu perdi a Sofia, o meu maior consolo, além de saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, foi saber que eu aproveitei todos os momentos que eu tive a oportunidade. Não me arrepender de não ter feito alguma coisa. Sim. Então, todos os dias eu tenho isso, de que eu vou viver o hoje, sabendo que eu preciso estar presente, para que amanhã não me arrependa de nada. Sim. E eu sou muito grata ao Senhor por ter realmente vivido tudo que eu tinha para viver com ela no tempo que eu tive. E para mim a beleza é essa, de estar presente nos cantos que eu estou. Então, quando eu estou trabalhando, eu realmente me dedico, mergulho naquilo ali. Às vezes sou até um pouco chata, muito metódica, mas sempre tentando dar o meu melhor naquele momento. É realmente a beleza de estar presente, vivendo. Viva. Como isso nos ensina mesmo, Sim, né? Eu acho que principalmente nesse mundo onde a gente senta na mesa e a gente pega o celular e a gente vai conversar com outras pessoas que não são as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente tem que fazer uma foto e a gente tem que fazer um vídeo pra gente compartilhar. Nossa amiga blogueira. Com equilíbrio, ei. Com equilíbrio. Eu sou assim desse jeito que ela tá descrevendo, não. Não, você é presente. Mas eu acho que isso nos ensina muito, Paty, realmente, de o quanto é importante a gente estar presente, né? Porque é isso, a gente não sabe quanto tempo nós teremos com as pessoas que nós tanto amamos, né? Sim. Com as pessoas que estão ali do nosso lado, a gente aqui, né? Até quando estaremos tão próximas, até quando poderemos nos reunir, nos encontrar, gravar um podcast. Hoje a tecnologia nos ajuda a fazer isso até mesmo em outros países, em nome de Jesus, amém. Eu creio. Mas se não, né? Tipo, o quanto a gente pode aprender e aproveitar esse tempo. Esse é um dos arrependimentos que eu também não quero levar, né? De saber que eu estou presente aonde Deus tem me plantado, né? E tudo isso que a gente compartilhou mostra, assim, que existe tanta beleza na vida comum. Então, por quê? Por que que a gente, não só a gente, mas as pessoas, elas vivem esperando por algo extraordinário? Por que que vocês acham que isso acontece? Comparação, né? Eu pensei muito Principalmente. na comparação. Acho que a gente vive olhando a vida do outro, analisando a grama do outro e a nossa, e colocando um medidor. Aqui tem 10, eu só tenho 3. Então, eu preciso de mais 7 para ser feliz, porque o 10 é o feliz. Quando que, na verdade, não existe isso, né? A nossa vida, o nosso tempo, o nosso time, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente é capaz de conquistar, aquilo que a gente tem à nossa disposição, é diferente. As ferramentas são outras, os estilos de vida são outros, e a gente precisa talvez olhar com mais gentileza para a nossa vida, para o nosso tempo, com mais gratidão pelo aquilo que Deus tem nos dado, né? Assim, construir isso. E aí, assim, pode ser que você que está ouvindo não esteja nesse lugar. Eu também não me considero nesse lugar. Eu me considero que eu estou caminhando, assim. Sempre que eu quero flutuar para a frustração do extraordinário que não aconteceu,
calma aí, vamos olhar para hoje, vamos olhar para a saúde, vamos olhar para a respiração. E eu acho que quanto mais básico a gente volta, mais a gente vai tentando entrar nesse lugar de equilíbrio, né? Porque é difícil na sociedade de hoje não se comparar. Sim. Até porque muitas, assim, a maior parte das pessoas só compartilham as coisas boas. A gente não tá aqui... Inclusive a gente. Inclusive a gente. Isso. Ninguém posta menino chorando. Isso. Eu descabelada. Às vezes sim, mas Não posso geralmente fazer a tô mesma belíssima. E a gente acaba comparando, assim, até de uma forma geral mesmo. Não só uma pessoa, né? Então, eu tava pensando sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu amo viagens, amo viajar e tudo mais. Não tô podendo ultimamente. E aí, eu vendo, assim, um monte de gente viajando. Eu já... Ai, tô querendo tanto viajar. Aí, por que tá se incomodando? Você tá vivendo aquilo que Deus quer que você viva hoje. Então, às vezes, a gente precisa ficar trazendo a gente pra esse lugar de volta, né? E aí, só que Deus, ele é maravilhoso, né? Aí me deu uma surpresinha, assim, tipo, mandou uma viagem assim pra mim. Sim. Me deu uma gostinho, oportunidade. Né? E eu fiquei tão feliz com o convite que eu recebi, que eu vou fazer uma viagem por consequência, né? Mas eu vou dar uma aula e eu fiquei assim, nossa, meu Deus, que honra, que privilégio poder ajudar nesse projeto e tal. Tô muito feliz e assim... Aí que a gente, às vezes, eu acho que é importante, Duda, a gente falar pra todo mundo que tá nos ouvindo e tudo mais, que é importante a gente estar sempre esquadrinhando o nosso coração. Porque eu também tô no caminho, como a Babi compartilhou. Então, de vez em quando eu fico assim, eu tô me comparando? Tô precisando sair das redes sociais porque eu tô me comparando demais? Por que eu tô frustrada com isso? E por que não tô olhando para as coisas dos dia a dia que eu tenho que viver agora? Então, de vez em quando é bom a gente fazer essas perguntas para voltar para o local onde a gente precisa estar. E que os nossos olhos precisam olhar. Né? Sim, perfeito. Essa questão da comparação, eu acho que ela entra muito na compreensão do nosso propósito de vida, né? Eu acho que quando a gente não entende o porquê que a gente está aqui nesse mundo, o que é que Deus tem pra gente, o que é que a gente foi chamado para fazer, naturalmente nós vamos nos comparar com outras pessoas. Não tem como, né? Então, eu vejo que é muito esse caminho, assim, de quanto mais próxima de Deus eu estou, e mais eu compreendo o que é que Ele tem para mim, e menos eu me comparo com a vida de outras pessoas, né? E também de entender que todos nós estamos e viemos de contextos completamente diferentes, né? Famílias diferentes, existem pessoas que nasceram em famílias estruturadas, em condições financeiras boas, tiveram boas oportunidades de estudo, e tem outras que não, que tiveram que batalhar por isso na vida, que são filhos de pais separados, né? E todos esses contextos, eles nos moldam e eles nos formam, e eles nos levam até onde a gente está hoje, né? Sim. Então, eu acho que quando eu costumo dizer, eu dei uma aula recente, e eu costumo dizer que toda comparação, ela é muito injusta, porque ela não leva em conta isso. Ela não leva em conta o background das outras pessoas. Background, né? Como diz minha americana aqui. Das outras pessoas, né? Ela realmente, limita um recorte, né? Como a Dani disse, a gente só compartilha coisas boas nas redes sociais. Então, quando a gente se compara com aquele recorte, a gente não está olhando o contexto. A gente não está olhando o que é que aquela pessoa passou, o que é que aquela pessoa teve, fez e construiu para ela chegar até aquele lugar onde ela está, né? Então, toda comparação, ela é injusta e realmente ela nos coloca em uma posição injusta. Porque é como se nós precisássemos ter alguma coisa, ou estar em algum lugar, ou ser como aquela pessoa, para que nós pudéssemos ser felizes e encontrar contentamento, ou sempre desejarmos essa questão de viver coisas extraordinárias, né? Sim. E eu acho que uma das coisas, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso. Só reforçando, a comparação, ela te coloca na expectativa de outra pessoa. É como se você quisesse viver a expectativa que outra pessoa está vivendo. Sim. Como se você fosse colocar a sua vida sob o olhar de outra pessoa. E você tira de você não só o propósito, não só o controle, assim, entre aspas, mas também o protagonismo da sua própria vida. Isso. Uau, porque você se coloca no lugar de outra pessoa. Sim. Verdade. Perfeito. Fiquei até sem palavras. Fiquei também. Você se diminui, né? Ou seja, a comparação, você realmente... Gente, não se compara, virou coadjuvante. Que isso? Eu sou protagonista. Não, nunca mais vou me comparar. Se eu tiver me comparando, você dê na minha cara. Não, dê não, que violência não. Sem violência.
sei nem como voltar pro tema agora. Aí a gente... Não tem que vai- encerrar, Du, depois dessa. Olha, depois dessa, bata aquela bateria. Editor, Sabe aquela coloca vinheta? essa Editor, vinheta. bota a bateria, bota. Now the world don't move to the beat of just one drum. Enfim. Que bom compartilhar, né? Mais um tema, mais um assunto aqui com vocês e que venham outros, né? Porque Deus tem feito tanto em nós e tem nos moldado, às vezes, nas nossas dores, né? Sim. Nos nossos momentos de dúvidas e é isso, a gente precisa que isso gere frutos e o Senhor faz isso para que isso gere frutos, né? Nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Isso. Estamos aqui aprendendo e crescendo e enxergando beleza nas coisas comuns, É né? verdade. Uma última coisa que eu queria falar, assim, que a Paty tirou minhas palavras, porque o que ela disse foi tão, assim, incrível, mas é que nem todos nós viveremos coisas extraordinárias. Eu acho isso muito importante a gente entender, que eu acho que isso se comunica muito com essa nossa relação de fé, né? De entender a vocação e o propósito de Deus. Talvez as nossas coisas extraordinárias, elas estejam justamente no ordinário, né? Aham. Ter uma família, casar, ter filhos, isso pode ser extraordinário para alguém, né? Sim. E ordinário para outras pessoas. Ah, é só alguém que tem uma família e que tem filhos e que é casado, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? Nem sempre a nossa vida será a Babi disse, né? Deus, ele é um Deus que realiza, sim, coisas extraordinárias, mas talvez o mais extraordinário que Deus queira fazer na nossa vida seja absurdamente ordinário para Sim. outras pessoas, Sim. né? Vocês aí falando, e eu acho que acabou que uma das palavras principais dessa última pergunta foi a comparação, né? Porque a gente deseja o extraordinário por causa da comparação. E eu tava tentando me encaixar, tentando analisar na minha vida onde isso tava, de que forma isso acontecia. E eu acho que eu não sou esse perfil de pessoa que se compara muito. Na verdade, eu nunca liguei muito para o que as pessoas pensam, assim, eu sempre... Nunca fui de me importar muito. E não acho que fui de me comparar muito. E realmente, a Duda falou uma coisa importante sobre o extraordinário para cada pessoa é diferente, né? O que é extraordinário para mim pode ser totalmente diferente do que é para Bárbara. E acho que, assim, nesse contexto de nunca ter me comparado tanto, a coisa mais extraordinária que eu já desejei e que me frustrei em um determinado tempo foi um desejo que, na verdade, nasceu de uma experiência própria. Eu acho que eu não estava olhando para a vida de ninguém. Mas que me trouxe muito a importância de você também ouvir a voz de Deus diante dos seus sonhos, daquilo que você bota como meta na vida. Porque Legal. o meu extraordinário um dia que eu queria alcançar e que realmente foi uma coisa assim que Deus várias vezes me tirou, mas foi eu pensar que eu tive um sentimento durante alguns anos, eu acho, que eu só conseguia ter uma vida espiritual plena e abundante, eu só conseguia ter intimidade com Deus de forma suficiente no campo missionário. E eu nunca nem estive, assim, no campo missionário que eu digo de forma integral, né? Vivendo isso de forma Todos integral. vivemos essa fase. Mas eu tive uma fase não muito curta, assim, não passou tão rápido. Onde eu desejei isso e na verdade, eu tive certeza que ia viver, fiz todo o planejamento e assim, de uma forma muito clara, Deus me tirou daquele caminho, né? E por algum tempo, assim, eu tive uma fase também de olhar e dizer, tipo, não... Mas eu me sentia assim, eu me sentia preterida por Deus, eu acho. Por não ter sido escolhida para viver aquilo, né? Tipo, Deus tem os escolhidos dele, não sou eu. E na verdade, assim, eu acho que um dos pontos chaves é a gente ter essa sensibilidade e estar aberto, né? Quando você tem uma vida com Deus, que você caminha ali em intimidade, ele vai também indicando, apontando e trazendo a completude, a abundância naquilo que ele tem para a sua vida e tornando o seu ordinário algo que pode ser visto como extraordinário. E é isso, assim, esse meu desejo, no caso, eu não acho que nasceu de uma comparação com ninguém, até porque, para a maioria das pessoas, talvez olhar a vida de um missionário no campo Seja uma coisa algo que as pessoas não desejam, né? Isso, é uma coisa mais difícil do que, de fato, né? Mas talvez seja uma idealização. Idealização não de que seria bom,
mas idealização de vida espiritual. Porque a gente Sim. também tem isso. A gente E cria foi. muitas coisas no sentido assim, eu idealizo que aquilo é o plano perfeito de Deus. Uhum. Que aquela é a forma perfeita que Deus vai me fazer tal coisa. A gente tem muito isso, Sim, né? sim. Cria esses... Mas é outro podcast. Eu acho E eu acho que isso também nos traz uma questão de a gente se colocar muitas vezes como modelo, né? Mas isso também é um tema para outra conversa. verdade. E eu acho que vão ter muitas outras conversas, né, Muitas. gente? Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado aí, porque tem mais.